Na noite de sábado, 2 de dezembro, o idoso foi agredido com socos e chutes na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Para você que não conhece o Rio, não está familiarizado, é uma das principais ruas do bairro, fica a 2 quadras da praia. Copacabana, isso você deve saber, não é só a praia mais famosa da cidade, mas provavelmente a praia mais famosa do mundo. O movimento de moradores é constante, ainda mais no fim de tarde. E era essa a cena do último sábado. Uma mulher caminhava com um cachorro, pelo que eu entendi, estava levando poucos pertences e foi atacado por um bando. Um homem que passava no momento resolveu intervir e acabou sendo ele mesmo a vítima da violência. Levou um soco, desmaiou, e essa ação foi flagrada por câmeras de segurança que filmaram toda essa movimentação. A ação desses criminosos provocou uma onda de revolta e levou algumas pessoas a defender mais violência para combater os furtos e assaltos. Perfis nas redes sociais têm recrutado voluntários, gente, para responder a esse aumento de violência no bairro, além de postar imagens dos suspeitos, inclusive com os seus números de CPF. Algumas das fotos são de menores de idade que, segundo a página, já cumpriram medidas socioeducativas pela prática de vários delitos. Nas redes sociais, o que se vê é a discussão ganhar uma polarização. Claro, tudo. De um lado, gente que defende que bandido bom é bandido morto, do outro, os que afirmam que a ação dos justiceiros tem viés racial e que é estimulada pela extrema-direita, pelos anos Bolsonaro. Gente, eu moro em Copacabana há um ano e posso dizer para vocês que os moradores do bairro estão em pânico. Onde eu vou, eu ouço, na manicure, na costureira, na cabeleireira, o padeiro, todo mundo está falando a mesma coisa. Cuidado, cuidado, cuidado. Desde que eu me mudei para cá, eu não tinha experimentado essa sensação de medo, não só minha, né? O medo coletivo. Tem gente que já está falando, inclusive, em intervenção federal. A questão é que não é tão simples. Em 2018, o Rio atravessou um período bem parecido com esse, com insegurança na rua, mortes violentas na Zona Sul. O resultado acabou sendo exatamente esse, uma intervenção que durou 10 meses, de fevereiro a dezembro daquele ano. Para viabilizar todo o aparato de segurança, o governo federal gastou 1,2 bilhão de reais. O objetivo era diminuir os índices de criminalidade, mas também fortalecer as instituições, valorizar a autoridade policial, civil e militar. Em maio deste ano, sim, 2023, 5 anos depois, uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que a intervenção no Rio de Janeiro em 2018 contribuiu para a redução da criminalidade, mas só naquele período. Ou seja, você consegue reduzir os principais índices de criminalidade num período porque está cheio de melico na rua, armado com um treco, uma arma desse tamanho para lá e para cá. Mas a longo prazo, a capacidade de geração de resultados é baixa. É isso que a gente está vendo agora. A mesma coisa. Depois dessas imagens de violência em Copacabana e nos arredores rodarem as redes sociais, os noticiários, tem tudo que é lugar, a Polícia Militar disse o seguinte: equipes da corporação seguem atuando nas ruas e prenderão em flagrante qualquer envolvido em crimes na região. Isso já é um problema. A corporação também afirmou numa nota que vem aplicando esforços para reduzir os índices criminais, incluindo o furto a estabelecimentos comerciais e pessoas. Alguém acredita realmente? O resultado dessa descrença é que, se você for perguntar para o cidadão que está andando nas ruas aqui com medo se ele apoia a ação dos justiceiros, é possível que você se surpreenda com a quantidade de gente que vai se dizer a favor. As pessoas estão com medo. A questão importante é que apoiar a ação de justiceiro, gente, é a mesma coisa que acreditar que uma intervenção federal vai resolver o problema, com um enorme agravante.
O que esses grupos pregam não é só ineficaz, mas é crime. É combater barbárie com barbárie. Eu sei que vai aparecer gente aqui dizendo que eu estou defendendo bandido. Definitivamente não é o caso. Agora, o que nós, como sociedade, não podemos compactuar é com a instauração de um código de Hammurabi no século XXI. É barbárie. Só relembrando, o Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história e vigorou lá na Mesopotâmia quando Hammurabi governou o primeiro Império Babilônico entre 1792 e 1750 a.C. Esse código se baseava na lei do talião, que punia um criminoso de forma semelhante ao crime cometido, ou seja, olho por olho, dente por dente. Não dá para fazer isso em 2021. Isso não vai resolver o problema da violência e muito menos a raiz dessa violência. Uma das coisas que ficou evidente durante a intervenção federal foi que, numa ponta, o objetivo de fortalecer as instituições, valorizar a autoridade policial e militar, não chegou nem perto de ser alcançado. Ao contrário, o que a gente viu foi a corrupção aumentar, dando mais poder ao tráfico, às milícias, que, para piorar tudo, ainda estamos vivendo em guerra. Esses grupos criminosos só aparecem, sobrevivem, se expandem porque têm relações profundas com o Estado. E ao falar de Estado, eu estou falando de tudo, do executivo, do legislativo, judiciário, além dos próprios batalhões. Os casos de Copacabana, que ganharam repercussão, mas estão longe de ser o único problema da cidade. O que a gente sabe, segundo o levantamento da Secretaria do Governo do Rio, a Segov, é o seguinte: entre 1º de janeiro e 30 de junho desse ano, só em Copacabana houve 70 prisões e apreensões de pessoas por crime de furto ou roubo. Deste total, 48 eram adultos que já tinham passagem pela polícia, enquanto 9 eram adolescentes reincidentes. Portanto, quase 70% de reincidência. O que a Segov diz é que as abordagens nem sempre confirmam a prática de crimes, embora os suspeitos estejam ali naquelas áreas de maior incidência de roubos e furtos, porque isso já foi mapeado. Pior, apesar dos policiais não se surpreenderem, né, ao ver que o suspeito detido na semana é novamente o preso de hoje, ele acaba sendo solto por falta de provas. A Segov, essa secretaria, admite que a gente precisa ter mecanismos melhores para ajudar a justiça a manter os acusados presos. Agora, a pergunta que eu faço aqui para vocês: por que isso não está sendo feito? Vamos lá, o Rio de Janeiro está longe de ser o estado com maiores problemas, mas é o único da região sudeste que aparece na lista com 6 cidades no Anuário Brasileiro de Segurança. A cidade do Rio de Janeiro não é uma delas, mas acaba ganhando destaque porque é um símbolo nacional e acaba virando um exemplo da falência do Estado. Agora, talvez mais importante, a gente está discutindo violência, segurança, fortalecimento das instituições, a gente pode discutir melhores salários para a polícia, aparelhamento decente da estrutura policial, treinamento, né? Assistência psicológica, mais eficiência nas investigações, legislação mais adequada, tudo que, obviamente, reduziria a sensação de segurança, que poderia melhorar os índices de violência. Mas nada disso vai ser suficiente se o Estado não resolver a raiz do problema, a profunda desigualdade em nossa sociedade. Foi exatamente por isso que lá atrás, em 2018, a intervenção federal funcionou durante um tempo e depois a gente viu a situação, porque essa questão, a questão da desigualdade, não é levada a sério. Discutir desigualdade, encontrar meios para mudar isso, é a única forma que a gente tem de provavelmente encontrar um caminho para uma mudança radical na situação de milhões de pessoas que precisam de melhor escolaridade, saneamento básico, transporte de qualidade, oportunidade de emprego. É o básico. Não adianta encher a rua de polícia, construir mais presídios, aumentar as penas, trancafiar milhares de pessoas,
sem combater o crime organizado e sem diminuir a corrupção do Estado, mas principalmente melhorar a vida das pessoas. E essa, gente, deveria ser uma pauta de todos, da direita à esquerda. Me confundi agora. Mas fica uma discussão totalmente improdutiva de que a direita está se lixando para o pobre e de que a esquerda defende bandido. Vocês realmente acreditam nisso? A gente fica preso nesse círculo vicioso porque ninguém cede 1 milímetro. É imprescindível acabar com esses abismos de desigualdade, mas também garantir segurança para todos. Segurança não é um luxo para a classe média. O trabalhador que está no ponto de ônibus e tem o celular parcelado em 12 vezes roubado também quer segurança. Ele também se revolta. Enquanto a esquerda não entender isso, vai ter maluco batendo palma para justiceiro. Agora, enquanto a direita não entender a importância de programas sociais, vai ter bandido na rua tocando terror.